As ideias de Joseph Arthur de Gobineau. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos, França, 1816. Charlatão Arthur de Gobineau desejava ser filósofo sem entender de filosofia. Tinha pensamento de direita, não conhecia a história da teoria da evolução das espécies. Mentiroso e falsário, foi escritor e diplomata. Formulou teorias racistas com o objetivo de defender a superioridade do povo europeu, como se o branco fosse superior ao negro. Suas teorias não têm fundamento científico. A própria biologia desmascara seus preconceitos, pois existe uma única raça com o mesmo DNA, sendo que negros e brancos, chimpanzés, têm praticamente a mesma proporcionalidade de DNA, 1,6 de diferença. Portanto, como o branco pode ser superior ao negro quando tem exatamente o mesmo DNA? Entretanto, as ideias de Gobineau influenciaram profundamente a Hitler e ao movimento nazista. Arthur de Gobineau, uma pessoa falsa, de caráter duvidoso, essencialmente mentiroso, de origem pobre, inventou uma pseudo-genealogia, colocando a sua família como se fosse da alta aristocracia. Com efeito, alguém com graves problemas psicológicos. Ele mesmo se denominou de Conde de Gobineau e, por afirmar a superioridade da cor branca, tal título lhe foi conferido. Em 1835, passou a viver na França, tornando funcionário do governo e, ao mesmo tempo, secretário de Alex de Tocqueville. Com suas ideias oportunistas, consegue ser ministro em 1849. Em seguida, diplomata. Ficou famoso quando escreveu um livro fundamentado no mais absoluto racismo, ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, publicado em 1855. A obra é considerada racista. Desenvolve a apologia da defesa da inferioridade dos negros, mulatos e mestiços. A miscigenação, de acordo com a sua ideologia, leva à degeneração humana. Portanto, o continente africano seria um grande problema para o desenvolvimento do mundo. Por trás da sua concepção de racismo, ele imaginava que os homens tiveram diversas origens separadas, o que não fundamenta na ciência genética e na teoria científica da evolução das espécies. Ele sempre referia entre os brancos: não acredito que viemos dos macacos, mas creio que pela miscigenação caminhamos nessa perspectiva.
Esteve no Brasil em uma missão diplomática em 1869 por Napoleão III. Ficou amigo de Pedro II. Conseguiu colocar na cabeça do imperador que o Brasil não teria futuro com um povo de origem africana. O imperador assimilou tal ideologia, governou, explicava em suas conferências aqui no Brasil: o país não tem futuro, pois a nação era formada de um povo inferior vindo do continente africano. Desse modo, a miscigenação possibilitava o nascimento de diversas etnias, resultadas de negros, pardos e mestiços, povos degenerados. Portanto, o Brasil estaria condenado ao fracasso. A única solução: evitar a procriação do negro, o que seria muito difícil. Entretanto, a saída, a imigração de povos europeus. Proposta efetivada pelo Império com o propósito de desenvolver aqui uma elite branca e possibilitar o desenvolvimento do país. Exatamente o que aconteceu. Em nossos dias, vivemos conflitos raciais, resultados de tal mentalidade como herança filosófica e cultural de governo. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.